Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança e de cultivo à paz. O programa Visão Espírita abordará o tema Jesus de Nazaré. Nosso convidado, Edgar Tão, trabalhador da causa espírita, palestrante, companheiro da lida diária da divulgação dos preceitos do Evangelho. Edgar Tão, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Obrigado, Zola, pelo gentil convite que nos fez em retornarmos aqui ao programa Visão Espírita, tratando sobre um tema que nos é muito caro a todos, evidentemente, trazendo a figura de Jesus sempre viva, sempre revitalizando a perseverança e a fé dos corações. Edgar, é lógico que o nascimento de Jesus, toda a narrativa histórica, ela tem um simbolismo, né? Como entender esse simbolismo, como entender essa narrativa ao longo de um tempo? Bom, em primeiro lugar, Zola, eu gostaria só de trazer uma referência importante em relação ao movimento histórico, né, que traz a figura de Jesus à Terra. Nós temos como fonte de referência principal os evangelhos canônicos, como todos sabemos. Então, nós temos ali 3 evangelhos sinóticos, o evangelho de João, formando, eu diria, a historiografia bíblica ou do Novo Testamento em torno da figura de Jesus. Destacando o nascimento propriamente dito, o evangelho de Lucas é aquele que mais detidamente apresenta as circunstâncias contextuais do nascimento de Jesus. E ali há uma notação de Lucas em torno do coro evangélico que anuncia o nascimento de Jesus sob a ótica da apresentação do seu programa de redenção humana. Quando esse coro de anjos celestes diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, esse coro já sintetiza o programa divino. Lembremos que Jesus vai trazer um mandamento maior associado àquele primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu espírito. Os anjos celestes, no capítulo 2, afirmarão: glória a Deus nas alturas, vinculando essas duas forças. Depois, naturalmente, paz na terra, boa vontade, com o programa de pacificação do seio da criatura humana. Então, sob esse aspecto, portanto, há, no nosso ponto de vista, um simbolismo muito significativo de que também nos corações humanos inicia-se uma nova era espiritual. Uma era espiritual que o nascimento de Jesus, onde o nascimento de Jesus promove no seio do espírito humano
um programa de redenção, onde estas duas forças, eu diria a princípio, estas duas forças, o amor a Deus, sob todos os aspectos, glorificando Deus, adorando Deus, louvando Deus e, por conseguinte, estendendo esse movimento de amor e adoração ao próximo como a nós mesmos, instituindo a grande era da paz que a humanidade reclama desde sempre. Então, me parece que o nascimento de Jesus evoca em todos nós também esse movimento de renascimento espiritual. Porque se Jesus divide a história em dois momentos antes e depois dele, nós podemos afirmar com segurança que Jesus também divide a nossa própria história espiritual entre antes e depois dele. Porque depois que o conhecemos, nós mudamos a nossa trajetória espiritual, portanto, a nossa própria história de ascensão, de amadurecimento, de crescimento e evolução espirituais. Edgar, Jesus é único. Por que falamos Jesus o Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus Rei dos Judeus? Jesus tem vários adjetivos. É verdade. Qual a razão disso? Parece que aí também nós encontramos eu não diria a dicotomia da figura de Jesus, que representa a divindade na Terra de um lado e suas características humanas de outro, né? Mas nós vamos ver aí também a própria atribuição de títulos sobre a figura de Jesus humano. Quando a historiografia se debruça em torno de eventuais evidências que justifiquem e comprovem a existência de Jesus histórico, ela está atrás, por exemplo, dessa configuração humana da existência de Jesus na Terra. Por outro lado, a atribuição do adjetivo, como você próprio apontou, Zola, por exemplo, Jesus, o Cristo, e há inúmeras passagens evangélicas que sinalizam esse Cristo com o artigo. Jesus, o Cristo, por exemplo. Cristo é uma atribuição, é um título que é, nesse caso, aplicado a Jesus. A palavra Cristo, etimologicamente, vem do grego, que por sua vez deriva do hebraico, que significa o ungido, o escolhido. Então, Cristo seria o Messias, e por conta disso ele se vê atribuído de uma titulação que é, antes de tudo, metafísica. Então, se nós temos a figura de Jesus de Nazaré, humano, filho de judeus, que naturalmente conhece o judaísmo, que vive a cultura numa sociedade judaica, de outro lado, nós vemos a figura de Jesus metafísico, filho do homem, filho de Deus, o representante divino na terra. E por conta disso, é claro, nós temos uma tentativa do homem que desde a chegada de Jesus se estende até os dias atuais, de compreendê-lo, de um lado, metafisicamente, aqueles que se debruçam a isso, e de outro lado, é claro, de compreendê-lo contextualmente, historiograficamente, que também tem sido eu diria, um estudo permanente e recorrente, aliás, Zola. Então, é por conta disso que talvez nós vemos essas atribuições, procurando separar, digamos assim, de alguma forma, os atributos, no caso de Jesus. Como você disse, ele é uma figura única. Portanto, ele não pode ser, eu diria,
definido, né? Enclausurado em conceituações, em definições, porque ele escapa desse movimento conceitual, né? Escapa. Ele é muito além do que aquilo que nós podemos atribuir e conceber em função mesmo da nossa capacidade eu diria, conceituá-lo, né? E a feição humana de Jesus permite que mais facilmente nós nos identifiquemos com Deus, né? Então, cria-se aí uma ligação entre a imperfeição humana, a perfeição absoluta de Deus e, como ponto intermediário, a perfeição relativa que nós podemos aspirar na Terra, conforme o comentário de Kardec, a questão 625 do Livro dos Espíritos. Edgar, você citou a historiografia, nós sabemos dos exegetas, sabemos dos pesquisadores, temos inúmeros esforços, até porque a humanidade busca, nos seus padrões de medida, uma comprovação. Nos padrões que a história gosta de provar, arqueologicamente, né? Porque você entrou no campo da metafísica. É possível provar a existência de Jesus? Zola, nos parece que os estudiosos da historiografia de Cristo, há um consenso dizendo que a figura de Jesus de fato existiu. E assim, eles têm encontrado evidências que sinalizam isso, muito embora a busca seja por provas, eu diria, mais contundentes. Há relatos, por exemplo, em Flávio Joséfo, historiador, como nós sabemos, escritor grego. Há anotações realizadas por Plínio, o jovem, tratando também da existência de Jesus. Essa de Flávio Joséfo, por exemplo, destaca a perseguição de Nero junto aos cristãos. E é exatamente nesse ponto que Flávio Joséfo traz a figura do grande líder daquele movimento que sofria por parte de Nero perseguições. Há, por exemplo, anotações muito ostensivas escritas por um outro historiador grego, romano, de nome Públio Tácito, que não é esse Públio que você se referiu, viu, Zola? É outro personagem da história. E há referências muito evidenciadas nos chamados manuscritos do Mar Morto. Então vejamos que quando o estudo historiográfico une essas evidências todas, mais ou menos espalhadas, mais ou menos dispersas, e nós estamos falando de evidências do século I, do século II, do século 50, eles acabam naturalmente juntando esse conjunto de descobertas que vão compondo um acervo comprobatório aceito pela grande parte dos estudiosos, dos historiadores. Então, a existência de Jesus hoje, ela não é debatida sob o ponto de vista de ser ou não verdadeira, porque parece que há consenso de que de fato ele existiu. O debate é exatamente nesse outro aspecto que procura unir o Jesus histórico, que é esse que ainda está em busca, com o Jesus místico, com o Jesus bíblico. E, naturalmente, isso não vai ser, eu diria, equacionado no homem, especialmente no homem que ainda se debruça sobre provas, sobre materialidade, sobre uma série de
de posicionamentos materialistas. Então, nós continuamos considerando que, apesar das evidências históricas serem mais ou menos seguras, para uns e para outros não, a história de Jesus nos evangelhos traduziria, portanto, a sua grande missão terrena. E para os cristãos, isso acaba sendo bastante. Não porque ele se vê aprisionado nas teias do dogmatismo. Muitos se veem, é verdade. Mas porque ali se encontra a nutrição espiritual que a humanidade aspira, deseja e precisa, portanto. Então, Zola, os debates, a princípio, vão continuar existindo e as descobertas vão continuar naturalmente sendo feitas até que, de fato, eu penso, se descubra algo em termos materiais, em termos históricos, que realmente sinalize verdadeiramente a existência, eu diria, a comprovação da presença de Jesus na Terra. Sabe, Edgar, eu fico... Eu diria de maneira unânime, né? Eu fico, às vezes, fazendo algumas reflexões, né? Sim. Já se vão 2023 anos. É verdade. Se essa figura, né, se esse espírito, se essa narrativa ainda está sendo questionada 2023 anos depois, agora a sua força está no que ela propõe, no que ela apresenta. E aí é incontestável. 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 E o detalhe, né? Divide a humanidade, divide a história, antes e depois. Para fazer isso, algo muito forte está presente. Mas falando em religiões que você comentou, principalmente as religiões do lado ocidental do planeta, se apoiam no cristianismo, se apoiam em Jesus, né? Qual é a base que essas religiões elas se constroem a partir da vinda de Jesus? Essa é a principal força delas? Ou existe uma outra força que Jesus traz que essas religiões se apresentam? E por que Jesus não é tão lembrado, tão citado, praticamente nulamente citado, no lado oriental do planeta? Zola, essa questão é sensível, né? Porque ela traz o amadurecimento espiritual e religioso da humanidade como um todo. Dividido na força das tradições existentes nas diversas regiões do mundo. Vale ressaltar que as religiões cristãs naturalmente se apoiam em Jesus, evidente. Outras religiões não cristãs se apoiam nas forças das escrituras do Velho Testamento. O Velho Testamento anunciaria a vinda de um Messias. As religiões cristãs encontrariam aí a justificativa profética para que a figura de Jesus, que de igual modo apresenta características e peculiares que fazem com que ele seja considerado Messias, não para os judeus, que até hoje não veem Jesus como Messias, como enviado, continuam esperando, mas para as outras religiões. Agora, a humanidade como um todo, ela sempre careceu de amparo divino. Entretanto, o amparo divino nunca deixou de ser dado à humanidade. Acontece que
por diferença das idades das nações, dos povos coletivos, e a aceitação, mais ou menos, dessas crenças e tradições que a princípio se desenvolveram oralmente, o horizonte religioso se deu, como ainda se dá, desenvolvido por força do amadurecimento e receptividade espiritual do homem. Eu digo isso porque há pessoas hoje, ainda hoje, que ignoram completamente qualquer ideia espiritual religiosa. Completamente. E convivem conosco. E convivem muitas vezes muito bem conosco. Outros, entretanto, cujo fundamentalismo religioso os aprisiona em qualquer leitura diferente, divergente daquela do seio do seu povo, sobretudo do Oriente Médio. Sobretudo do Oriente Médio. Então, os povos mais milenares, eles têm seus representantes espirituais. Desde Buda desde Buda a Maomé, dos deuses indianos até os representantes cristãos atuais e Jesus, o fato é que a humanidade nunca ficou sem um direcionamento ético-moral de ordem crística. E por que nós falamos de ordem crística? Porque para o Espiritismo, Jesus apresenta-se como o grande líder moral da Terra. Entretanto, respeitando essas peculiaridades das mais diversas nos campos coletivos do mundo, cada um abraça, portanto, e acolhe as ideias ético-morais, espirituais, religiosas que também lhe são identificadas e aceitas, portanto. É por isso que nós vamos verificar a influência milenar dos grandes espíritos prepostos de Jesus no Oriente, e no Ocidente a figura naturalmente de Jesus, que consegue se popularizar a partir do Império Romano e das conquistas que naturalmente a geopolítica da época promoveu. Sobretudo o anseio naturalmente estabelecido pela divulgação cristã daqueles que seriam os grandes responsáveis pela solidificação do cristianismo na Terra. E eu cito aqui, a princípio, os apóstolos, é verdade, mas a figura de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso inaugurou o cristianismo para o Ocidente. Foi ele que fez isso, na verdade, né? Então, Zola, assim, aos poucos, e a ideia de Jesus, ela permeia espiritualmente todos os movimentos de crescimento espiritual humano. Jesus não está preocupado se ele é o portador da mensagem. Isso não preocupa Jesus, muito embora ele veio para trazer a mensagem. Mas Jesus vai dizer: todos aqueles que estão a favor de mim não estão contra mim. Ora, se portanto somos promotores do bem, da bondade, da paz, da solidariedade, da fraternidade, rotulados aqui de espíritas ou rotulados de ateus, isso não tem a menor importância para Jesus. Então nós ainda vamos estar divididos, porque é do homem a divisão, né? E a gente vai estar divididos por religião, por castas, por crenças, por seitas, seja lá o que for, mas a divisão ainda vai acontecer. Aliás, Kardec chama a atenção, né? Ele vai dizer que lá no Livro dos Espíritos, comentando sobre a guerra, que o homem só deixará de promover a guerra quando viver a fraternidade cristã.
né? Porque, caso contrário, nós continuaremos sectários, segregadores, mecanicistas e assim por diante. Ó. Edgar, o programa Visão Espírita caminha célere. A conversa amplia horizontes, desperta reflexões, né? Nos faz pensar, né? Nos tira do pensamento restrito, de um olhar reduzido, para um olhar mais amplo, né? E vai dando a dimensão, né, do conteúdo, da proposta que os evangelistas trouxeram de Jesus, né? E a sua inconteste força. Peço que você deixe ao nosso amigo, à nossa amiga telespectadora, sua mensagem de encerramento para este programa Visão Espírita. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a presença daqueles que nos assistem, daqueles que nos ouvem e recordar que o nascimento de Jesus é sempre um momento de profunda alegria entre todos nós. E que Jesus continua nascendo diariamente no coração humano, cada vez que nós promovemos o bem que podemos. Então, o nascimento de Jesus, muito embora nos contagie, especialmente nessa época do ano, deve ser estimulado por cada um de nós permanentemente. Então eu espero mesmo que todos possamos refletir num Jesus inundado de amor pela criatura humana. Alguém que veio à Terra para nos ensinar exclusivamente a amarmos-nos. E por conta disso, vamos promover o amor que já existe em nós, onde quer que estejamos, com todos aqueles que circundam a nossa existência. Muito obrigado, amigos e amigas. Obrigado, Zola. Obrigado, Edgar. Agradecemos a todos que ficaram conosco neste programa Visão Espírita. E neste encerramento, nós lhe convidamos a encontrar o Jesus que lhe move, o Jesus que lhe toca, aquilo que lhe desperta a alma. E é simples. Basta buscar na leitura das suas lições. Jesus foi pródigo em nos convidar a ser a luz do mundo. Então brilhe vossa luz onde quer que você esteja. Até o próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.